Olá, pessoal do Agora Entendo. Vamos agora fazer o nosso terceiro exemplo da nossa aula de limites laterais. Olha só, nós temos a seguinte situação aqui. Na figura F, cujo gráfico aparece na figura abaixo, calcule. O que está me pedindo aqui? Para calcular alguns limites e não foi me dada a lei da função. Foi me dado o quê? O gráfico dessa função. Como eu havia dito nos exemplos anteriores, se a lei for dada, eu posso calcular direto pela lei. Agora, se o gráfico for dado, eu não preciso me preocupar com a lei. Eu também consigo calcular esses limites analisando só o gráfico, ok? Então, por exemplo, se o enunciado me der a lei, eu só vou traçar o gráfico se o exercício me pedir para traçar o gráfico. Da mesma forma, quando me der o gráfico, eu só vou preocupar com a lei se o exercício mencionar a necessidade da lei. Porque eu consigo calcular os limites independente de um ou de outro, ok? Então, olha só. Primeira coisa, primeiro limite aqui. Limite desta função quando x tende a 1 pela esquerda. O 1 de x está aqui. Tender a 1 pela esquerda, eu vou pegar um ponto à esquerda de 1 e vou fazer o quê? Aproximar de 1. Então, vamos lá. X, função, y. X, função, y. X, função, y. O que está acontecendo aqui? À medida que eu me aproximo de 1, eu estou aproximando de 3 em y. Então, o limite dessa função, quando x tende a 1 pela esquerda, é 3. E o limite dessa função, quando x tende a 1 pela direita? Tender a 1 pela direita, eu vou pegar um ponto qualquer à direita de 1 e vou aproximar de 1. Estou tendendo a 1. Mesmo procedimento. X, função, y. X, função, y. X, função, y. O que está acontecendo aqui em y? À medida que eu me aproximo de 1 pela direita, eu estou me aproximando de 4 em y. Na letra C, está me pedindo para calcular o limite dessa função quando x tende a 1. Ou seja, quando não identifica para mim se é pela direita ou pela esquerda, eu é que vou ter que fazer essa análise, ok? Eu vou ter que olhar se ele muda de comportamento ou não. Nesse caso aqui, olha, o próprio enunciado já me permitiu fazer essa análise aqui antes, esse cálculo antes. A gente já viu que pela esquerda dá 3, pela direita dá 4. Se os limites laterais são diferentes, o limite dessa função, quando x tende a esse ponto, quanto que é? Não existe, ok? Agora aqui na nossa letra D, limite desta função, quando x tende a menos 1, agora eu vou analisar aqui tendendo a menos 1. Pela esquerda, vou pegar um ponto à esquerda de menos 1 e vou aproximar de menos 1. X, aqui a função está lá embaixo, ó. Função y. X, função y. Estou aproximando de menos 1, ó. Estou chegando lá pertinho de menos 1. X, função y. X, função, aqui a função já está aqui, ó. X, função y. X, função, aqui ficou apertadinho, né? Ficou difícil. Vamos pegar aqui, ó. Aqui eu tô descendo porque minha função tá aqui embaixo. Essa disposição aqui não é legal. Vamos lá. X, função, y. X, função, y. Tô aproximando de menos 1, tá vendo? Ó, tô querendo analisar menos 1. Quando eu passo pro lado de cá, minha função já tá lá em cima, ó. X, função, y. X, função, y. O que tá acontecendo aqui em y? Na verdade, ó, à medida que eu estou me aproximando de x aqui, ó, de menos 1 pela esquerda, o meu y aqui está aproximando de 1. Agora, olha só, vamos analisar agora ele aproximar de menos 1 pela direita. Pela direita, deixa eu pegar uma outra cor aqui, fica um pouco emboladinho, mas o que importa na hora da resolução é você sentir o movimento, tá? Então, olha só. Vou aproximar agora de menos 1. Vou pegar um ponto, agora eu quero a direita de menos 1, maior que menos 1. Vou lá. X, função, y. X, função, y. X, função,
y. X, aqui, olha, tô aproximando aqui de menos 1, ó, tô chegando cada vez mais pertinho de menos 1. À medida que eu me aproximo de mais menos 1, o que que tá acontecendo aqui? Tá aproximando também de 1. Então, olha só. E aqui na letra F, me pede para achar o limite dessa função quando x tende a menos 1. Para eu poder analisar o limite dessa função, uma função que muda de comportamento, dependendo do intervalo que a gente está analisando, para eu poder analisar esse limite quando x tende a menos 1, eu tenho que analisar ele tanto pela direita quanto pela esquerda. Foi o que a gente fez aqui no enunciado anterior, olha. Analisamos pela esquerda, analisamos pela direita. Se o limite pela esquerda deu 1, pela direita deu 1, o limite quando x tende a menos 1, quanto que é? 1. Na verdade, o que a gente conclui aqui? Se os limites laterais são diferentes, o limite não existe. Se os limites laterais são iguais, o limite existe e é o próprio ponto, é o próprio valor que nós calculamos, ok? Tem que ficar atento, então, o que tá me dando de informação, nesse caso aqui a informação foi o gráfico, e o que tá pedindo? Aqui tá me pedindo o quê? Para análise, né, o cálculo dos limites laterais, concluindo o limite para cada um tendendo a um ponto, ok? Continue assistindo as nossas aulas, compartilhe com os colegas e até o próximo vídeo.